Graças, paz, igreja. Eu sei que a gente está em pouca quantidade, mas nós somos felizes, nós somos o povo de Deus. Graças, paz, igreja. Aí, agora ficou legal. É com grande privilégio que estou aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho daquele que Ele tem falado ao meu coração, aquele que Ele tem falado também aos nossos corações. E é com grande alegria que nós estamos aqui, né? E mais uma vez eu reforço, eu vou falar aquilo que é necessário, mas tentarei ser rápido. Porém, não vou deixar que aquilo que o Senhor falou comigo e que era para trazer, e que é para trazer a este lugar, a esta noite, a nós, eu não vou deixar que eu saia daqui sem que eu fale aquilo que Ele quis que eu falasse. Então, eu queria falar sobre um texto que se encontra em Atos, capítulo 2, se vocês puderem abrir suas Bíblias. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47. Eu, quando estava escrevendo isso, me veio algo à mente que eu coloquei como título, não sei se está ali em cima, mas daqui a pouco vai chegar lá. Daqui a pouco eu falo, então. Mas vamos ler logo o texto. Atos 2, do 42 ao 47. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui para sentir o teu toque, para termos, Senhor, mais um momento de adoração ao teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos em tua casa, em tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem tamanha misericórdia, tamanha bondade, tamanho amor para conosco, mesmo a gente não merecendo. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Continua falando aos nossos corações, que a tua palavra encontre terra fértil em nossos corações e que ela venha gerar ações dignas, Senhor, de sermos o teu povo, de sermos escolhidos por ti, Pai. Obrigado por tudo, nós oramos assim em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu disse, quando eu estava lendo esse texto, me veio um tema assim na mente, né? Que eu não gosto muito de colocar tema nas coisas, também não gosto dessa coisa de 3 pontos e tal, mas é isso, é o Senhor faz do jeito que Ele quer. E quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção algo que eu coloquei como tema: a unidade verdadeira da Igreja de Cristo. E por isso eu queria falar rapidamente e breve sobre coisas, pontos, ações que a igreja, eu não quero falar igreja primitiva, mas a igreja começou a fazer assim. E que à medida dos tempos ela tem que prosseguir fazendo isso e não deixar de fazer. E eu queria falar sobre alguns pontos que nós encontramos nesse texto que acabamos de ler. Nós precisamos entender e prestar atenção em pontos que o texto nos destaca. E a igreja verdadeira de Cristo, se ela busca ter essa unidade verdadeira, ela busca algumas coisas. Eu queria começar ainda no início
do versículo 42, quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até aqui, só esse iniciozinho. A igreja que busca a unidade verdadeira, ela entende a responsabilidade, ela entende a grandiosidade da palavra. Ou seja, ela busca, ela ama conhecer a palavra. E por que a palavra? Nós vamos ver que aquela igreja no início, ela prosseguia o ensino ou a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos entender algo. Tanto o ensino como doutrina é o mesmo entendimento. Mas esse ensino que eles adquiriram e que eles propagaram para as pessoas não era um ensino próprio deles. Ou seja, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, mas aquilo que Jesus tem ensinado a eles. E nós também precisamos entender que todo esse ensino ele está registrado na Bíblia, nas páginas da Bíblia, que é a palavra de Deus. E falando acerca sobre ser a palavra de Deus, nós vemos Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E acredito eu que é unânime, que nós não temos dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ainda continuando sobre a inspiração das Escrituras, nós vemos outro texto, Pedro falando em 2 Pedro 1, 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia na Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos esse entendimento de que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. E acerca disso, quando eu estava lendo o texto, me começou a vir um bocado de coisa. E eu pensei o seguinte: Denis, se Gabriel disser assim: pai, me dá um carro aí para me dar uma volta, tu vai dar? Por quê? Ele não está apto. Ou seja, ele não sabe usar o carro. O carro na mão de uma pessoa, o carro é muito poderoso. E calma aí, gente, eu não vou falar sobre carro não, é só um exemplo. O carro é algo muito poderoso. E nas mãos de uma pessoa que não sabe usar, a pessoa vai bater num poste, quebrar uma cerca, bater nas pessoas, matar e etc. E, gente, eu lembro do texto de Efésios 6, 18. Ele vai falar que a palavra ela é como uma espada. E me surgiu uma pergunta quando eu estava me lembrando disso, que é a seguinte: será que você, nós sabemos usá-la? Será que nós sabemos usar essa espada? Como nós usamos essa espada? E você pode estar pensando, mas como assim, Lucas? Nós não devemos apenas nos encher de letra, pois nós sabemos que o que vivifica é o Espírito, como está em 2 Coríntios 3, 6. Então não é sobre apenas manusear perfeitamente a palavra, ou seja, saber de Gênesis a Apocalipse, tudo que é texto. Tem gente que é como Jadiel, né? Eu nunca vi a pessoa como pessoa que nem Jadiel, a pessoa fica... Às vezes, se você chegar irmão Damião, um texto no Velho Testamento, olha, não sei o que ela, irmão Damião, tá aqui, ó, venha, chega, venha, e abre. Jadiel, irmão Damião, eu nunca vi uns rompos que nem esses. Parece que baixou o HD da Bíblia aqui e tá tudo aqui, né? Eu queria ter essa graça e ainda vou chegar lá. Mas nós precisamos entender que não é só sobre nós sabermos manusear perfeitamente a Bíblia, as Escrituras, mas nós devemos segui-las com perseverança. Nós precisamos valorizarmos a sua palavra. Nós precisamos ter amor em aprender da palavra. Nós precisamos ter amor em nos deleitar em sua Escritura. Quando nós estamos em nosso quarto, nós estamos em qualquer outro canto, e nós abrimos a Escritura, nós estamos lendo a palavra de Deus, não é palavra de homens. Nós estamos aprendendo sobre o seu coração, sobre a sua essência. E que nós
também, assim como a igreja no início, nós temos esse amor pelo ensino, pela doutrina, não de homens, mas de Jesus. Nós devemos ter essa convicção, dessa responsabilidade em perseverar no ensino, praticando e ensinando aos próximos. Outra coisa que nós vamos ver, e eu coloquei, eu não quero falar sobre ponto, mas eu coloquei um tema nessa parte aqui, é a mesa. E quando eu estava ali de tarde falando com os meninos, Ítalo até falou, gostei do nome. Mas a gente precisa entender que hoje em dia a gente fala muito sobre tempo de mesa. E eu sou meio suspeito para falar sobre isso, que eu gosto muito. Mas isso era algo que tinha na igreja e eles praticavam no início. E como assim, Lucas? Eles entenderam lá que mesmo eles estando no templo ou nas casas, ali eles tinham um momento de adoração, um momento de comunhão entre si. Eles amavam uns aos outros de uma forma bela, e isso deve ser para nós um exemplo. Não é à toa que nós sabemos que o Senhor, Ele nos deu um mandamento de amar o outro como a nós mesmos. Continuando, eu gosto muito de olhar para um texto que está em Marcos 3, versículo 14, que é quando Jesus ele vai chamar os 12, e esse texto eu gosto de reparar uma partezinha dele. E está escrito assim: então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Por que eu gosto de olhar esse texto? O mestre, a princípio, quando ele chama os 12, ele chamou para que estivessem com ele, para que aprendessem dele, pois ele é manso e humilde. E nós devemos aprender dele. E ele queria que, em todos os cantos, eles estivessem com ele para aprender. Inclusive, em todas as mesas que Jesus passasse. E eu, quando estava lá com o Senhor, eita Deus, eu lembrei sobre Betânia. Eu falei, o quê? Semana retrasada, ou atrasada, não sei. Sobre Betânia. Jesus, ele encontrou em Betânia uma mesa. Ele encontrou em Betânia amigos. Ele encontrou pessoas que precisavam de alimento. Ele encontrou um lugar para alimentar. Um lugar onde as pessoas precisavam de algo. Precisavam dele. Por isso, Jesus gostava de Betânia. Semana retrasada, nós vimos que ele andava um bocado por lá. E ainda continuando sobre isso, eu lembro de um texto que toda vez que eu leio esse texto na Bíblia, ou toda vez que eu me recordo dele, eu lembro de Dene. Porque quando o Dene pregou sobre esse texto, me ficou muito na cabeça, assim, que é a história do caminho de Emaús. Nós vamos ver que essa história, ela vai do versículo, ela está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Porém, eu queria falar só sobre 2 versículos, 30 e 31. Está escrito assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partindo o pão, e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Nós precisamos entender que Jesus, ele quer ter comunhão conosco. Hoje de tarde a gente estava falando brevemente ali fora, uma conversa muito legal, muito divertida, sobre ter comunhão. E falar isso pode até ser fácil, mas nós precisamos sentir o peso do que estamos dizendo. Nós temos a responsabilidade, eu coloco como responsabilidade, de termos relacionamento com aquele que é todo-poderoso. Aquele que, quando voltar, todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar o seu nome. Aquele que o Pai, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que o Pai deu um nome que está acima de todo nome. Nós temos a responsabilidade de ter comunhão com esse Jesus. E quando eu estava ainda nisso, nós precisamos também ver nesse texto e ver na igreja ainda no início um exemplo muito claro e que deve impactar as nossas vidas, também sobre o momento de comunhão entre si. E sobre isso,
não é para termos apenas mais um tempo de conversa. Nós gostamos muito de conversar. O crente, ele gosta muito de conversar e comer, né? Glória a Deus. Mas não deve ser apenas um tempo de conversa, um tempo de partilha de alimento, mas que esses momentos sejam onde nós pratiquemos o amor e mantenhamos os corações em unidade. E eu lembro de um texto sobre nós estarmos neste lugar. Tiago 5:16, parte A. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. E eu estava compartilhando com o Danny essa semana, faz semana, não lembro, acho que foi domingo. Às vezes não tem como eu chegar e dizer: Jesus, eu vou ficar um tempinho sozinho aqui e depois nós conversamos. Não tem como. Ele parece que ele fica me chamando, eu vou, tal, e aí, Jesus, tal. Então, às vezes ele fala comigo e vem umas coisas muito fortes assim. Aí eu preciso até estar com um celular, um papel, uma caneta, alguma coisa para riscar, um pedaço de pedra, sei lá, para escrever as coisas que vêm. E eu estava um belo dia caminhando dentro de casa, e eu saí correndo atrás do celular para escrever algo, que é uma frase que eu coloquei aqui. Não sei se é uma frase de algum escritor, não me recordo, mas nós precisamos ter mesas que compartilham do amor de Jesus, e elas estão gerando um lugar de vulnerabilidade. Um lugar onde eu e você mostramos não as nossas qualidades, mas os nossos defeitos. Um lugar onde o Danny conhece o meu ponto fraco e eu conheço o ponto fraco dele. E juntos nós oramos para que o Senhor, Ele venha nos aperfeiçoar nessa nossa fraqueza. E ainda continuando sobre isso, eu queria falar sobre algo que nós sabemos, nós afirmamos, e por muitas vezes deveria ser o contrário, mas muitas vezes nós negligenciamos, que é a terceira parte disso, as orações. A igreja que busca a verdadeira unanimidade, ela persevera em oração. E antes de falar mais sobre isso, não é algo só da Igreja Batista em Palmeira de Fora. É algo que nós sabemos que é para todos. É algo que é universal. É algo que nós devemos praticar com fervor. É algo que nós devemos não resistir, não negligenciar. Esse chamamento, essa incumbência, essa responsabilidade de estarmos no nosso lugar secreto ou em qualquer outro lugar, em oração, é uma responsabilidade que eu e você tem que praticar. E não apenas saber a teoria. Saber a teoria é muito bom, irmão, mas se ela não sai da teoria, não vale de nada. Às vezes eu me recordo de algumas coisas que a gente falava no Eclésia. E sobre isso eu falava o seguinte: quando nós sabemos muito, mas não praticamos nada, é a mesma coisa que encher um copo vazio. Então, um copo furado. Ele sempre vai ficar vazio. Acho que deu para entender, né? Se nós não praticarmos a palavra, é a mesma coisa que querer encher um copo furado. Nós vamos encher. Nós vamos encher e não vai dar em nada. Nós vamos só ter a teoria, mas nós não vamos ter uma vida prática com Jesus. E nós entendemos que quando conhecemos a Jesus, nós temos um arrependimento. Nós temos um arrependimento e uma voz, que é a voz de Jesus, nos chamando a viver uma nova vida. Uma vida totalmente diferente da vida que vivamos antigamente. Se antigamente eu não queria nem ter contato com Ele, agora eu não consigo viver longe dEle. Se antigamente eu nem sabia o que era oração, hoje em dia oração para mim, eu lembro de Tia Esmeralda falando sobre isso, é a respiração da minha alma. E por muitas vezes eu cresci, eu não gosto de dizer que eu cresci na igreja, mas a gente, sabe, tem
caminhada assim e tal. Algumas pessoas já me pegaram no colo, sabe? Aí eu sempre ficava, mas todo mundo sempre fala a mesma coisa, né? Eu tinha até um negócio com o irmão Juvan. Às vezes eu chegava, eita, hoje o culto vai ser legal, né? Aí ele, abre aí em tal texto. Aí eu, rapaz, o mesmo texto que ele falou mês passado. E eu não tinha entendimento sobre isso. E, gente, por mais que a gente ouça 10.000 vezes, nós devemos ouvir como se fosse a primeira vez. Recordo-me que eu também falava uma vez, quando eu falava de Betânia, que o Senhor, Ele começou o ano falando comigo sobre fazer as coisas como se fosse a primeira vez. Quando você fala isso pelo mundo afora, as pessoas vão dizer, nós só temos uma vida, vamos aproveitar, fazer tudo, meu Deus, acabou, tal. Nós devemos ter esse entendimento, que nós também temos uma só vida para aproveitar, mas aproveitar do jeito certo, da maneira correta. Aproveitarmos aos pés daquele que tem muito a ensinar, e nós sabemos que nós temos muito a aprender e a mudar. Então, continuando, é indescritível a importância que a oração tem em nossas vidas. Não é novidade para ninguém que todo crente, que é crente de verdade, ele precisa orar, ele precisa ter uma vida de oração. Não é só apenas momentinhos, não é só sobre quando acontece, vi a igreja dia de terça-feira, atenda, eita Senhor, obrigado, o Senhor é santo, amém, acabou. Não é só sobre isso. Eu me atento muito sobre vida de. Nós temos que ter vida de oração, vida de jejum, vida de adoração. Por que nós devemos ter esse entendimento de vida? Com o entendimento de vida, nós vamos passar a entender que é algo contínuo, e não apenas momentos. E quando nós tratamos apenas como momentos, nós vamos muitas vezes negligenciar essa oportunidade que nós temos, essa oportunidade que nós ganhamos. E eu tava falando, acho que era com Vanessa uma vez, que eu ganhei um presente, eu acho que foi com Vanessa. Eu ganhei um presente, e é um presente que eu já tenho. Vamos abrir o coração. É um livro que eu já tenho. Mas o que eu ganhei, ele tem algo a mais do que o que eu comprei. Uma pessoa me deu. É um presente. E eu estava falando, que eu acho que foi com Vanessa, que eu estava até pensando em dar o livro que eu já tinha. Porque eu não conseguiria dar o livro que eu ganhei. Pelo sentimento que tinha nesse livro. Uma pessoa me deu. Aí beleza, Lucas, porque você falou tudo isso aí de livro, estou entendendo nada. Jesus, ele nos forneceu algo muito grandioso na cruz. Imaginemos, e eu acho que ainda com nossa limitação de pensamento, nós não conseguiremos imaginar por completa a dor que ele sofreu na cruz para nos dar a graça, para nos fornecer a oportunidade de sermos chamados de filhos, para termos o Espírito Santo. Ele nos deu um presente. Nós não podemos trocar esse presente por qualquer outra coisa. Qualquer momento de prazer. E quando eu digo prazer, não só me refiro a coisas que você só pode desfrutar em certo período do tempo. Mas me refiro a tudo aquilo que nós temos felicidade. Nós não podemos trocar esses pequenos momentos de felicidade por uma felicidade eterna, que é viver com Jesus. Hoje nós vivemos aqui na terra de uma forma passageira, mas nós já temos a oportunidade de desfrutarmos um pouco do que é viver eternamente com Jesus. Nós devemos ter essa consciência. Eu estava ouvindo essa semana, eu acho, e foi algo que mexeu um pouco comigo. Por quê? Deus, ele nos vê 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias, eu acho que é isso mesmo aí, eu não sou muito bom de conta não, mas é isso aí.
Ou seja, em todo tempo Ele nos vê. Nós precisamos ter esse entendimento. Se eu estou aqui, Ele está me vendo. Se eu estou no meu trabalho, Ele está me vendo. Se eu estou dentro do meu quarto, Ele está me vendo. Se eu, sei lá, for para qualquer canto, Ele está comigo. Isso não só para que nós não pecamos, não só para que a gente não peque, mas para que a gente tenha esse entendimento da realidade da sua presença. Muitas vezes nós podemos ser aquele, igual Tomé, só acredito quando eu ver, quando eu tocar. E muitas vezes nós, por causa disso, nós esquecemos, nem que seja por 5 segundos, da sua presença. Eu estava falando nos jovens, acho que foi semana passada. A gente, do meio do ano, eu acho que foi, do meio do ano para o fim do ano, a gente falou muito sobre presença. O pastorzão veio com força, glória a Deus. Eu falei que a gente subiu o Cristo, né? E teve um momento lá com a tia Nelia, para a gente falar sobre aquilo que o Senhor falou conosco no ano 2023. Algo que a gente estaria para o ano 2024 e tal. E eu não falei, eu queria falar, mas eu deixei a galera falar, né? Eu falo pouco. Mas eu deixei bem claro aqui na reunião. Se fosse para mim falar, seria a consciência e a prática da presença. Por quê? Presença a gente nunca vai deixar de falar. Nós precisamos praticar a presença. E como nós praticamos? Primeiro, tendo consciência da realidade da presença. Quando nós entendemos que a presença ela é real, a nossa vida ela muda de forma muito grande. Porque nós entendemos que Ele está conosco. Ah, mas às vezes as pessoas me questionam. Mas como assim? Fé, certeza da coisa que você não vê, não sei o que lá, Deus invisível, não sei. Para você é invisível, para mim não. Para mim eu sinto o toque dele. A gente ouve falar muitas vezes, e eu vou colocar primeiro a mim. Deixei ponto. Eu às vezes estou em casa, aí vou só pegar o celular uma vezinha. E eu começo a encher o meu coração de coisa errada. Aí você pode pensar, tá pecando. Irmão, a partir do momento que nós entramos em um jornal, e nós só queremos saber, tá tendo guerra não sei aonde. Que não sei o que lá, tá tudo acabando, Jesus está voltando, não sei o que lá. Você está enchendo o seu coração de coisas que não vão influenciar em nada na sua vida. Nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas e preferivelmente da palavra de Deus. Ela que, além de mudar a nossa vida, ela que nos traz consolo, conforto, aquela que nos exorta muitas vezes quando precisamos. E com isso nós também entendemos que quando somos exortados é porque Ele nos ama. E eu reparei agora que eu ainda nem entrei no negócio aqui, mas continuando. A importância da oração, ela é incontestável para todos nós. E nós precisamos entender e assumir muitas vezes que as nossas orações elas devem ser feitas com fervor, temor e assumindo um lugar de responsabilidade. Aí você pode estar pensando, poxa, Lucas está falando muita coisa que eu não estou entendendo nada. Quando nós continuamos lendo o livro de Atos, nós vamos ver a igreja, as pessoas orando muito. Não era uma coisa que acontecia uma vez ou outra, só nas terça-feira, umas coisas assim, não. Era costume deles. Era algo contínuo deles. Nós vamos ver isso em Atos 1:14. Nós vamos ver também que eles não oravam apenas em momentos agradáveis. Não era só quando eu estou me sentindo bem hoje, acordei legal, vou lá orar. Ou senão, tenho que agradecer, vou orar. Não era só em momentos agradáveis que eles oravam. E um exemplo disso é que Pedro e João, eles vão ser convocados, eu gosto de dizer assim, para ficar um pouco mais, mais legal de dizer. Mas na realidade eles
teriam que ir ao Sinédrio para serem interrogados. E eles foram lá, passaram por uma interrogação muito legal, né? Para não falar o contrário. E logo após, eles vão até os demais. Eles vão se encontrar com os outros. E quando eles encontram os outros, todos juntos, eles começam a louvar a Deus e a orar. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo 4, do 23 ao 29. E nós sabemos que a oração, ela tem poder. Tiago 5,16, parte B. Então, eles começaram a orar, eles começaram a louvar ao Senhor, e algo naquele ambiente em que eles estavam vai acontecer. E aí eu vou ler o texto. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eu acredito plenamente, irmão, nesse tipo de pessoas que oram constantemente e nesse tipo de oração que faz até a terra tremer. Ainda continuando falando sobre essas orações que muitas vezes não são em momentos agradáveis, eu lembro de Paulo e Silas. Acredito que quando você fala assim de oração que não está num momento bom, você pode lembrar primeiramente deles, né? Então, quando eles estavam na prisão, eles começam a orar. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Esse é o estilo de oração que ainda hoje está disponível para todos nós. Uma coisa que eu sempre pensava, né? Eu sempre cresci com isso em mim. Beleza, a gente vê um monte de coisa na Bíblia, mas por que não acontece hoje em dia? Muitas vezes não acontece por causa da minha fé e da sua fé. Muitas vezes não acontece por causa da minha incredulidade e da sua incredulidade. Mas tudo que está escrito aqui, ainda hoje pode acontecer e está disponível. Ainda continuando sobre essas orações, eu queria falar sobre esse último exemplo, esse último texto. Pedro, ele vai ser preso. E a igreja, ela vai continuar orando. Isso de forma constante. Atos 12, 5. E pelo fato da igreja estar orando constantemente e prosseguir em orar, algo vai acontecer. Um anjo vai aparecer a Pedro. Ele vai estar no meio de 2 soldados, irmão. Ele não vai estar de boa lá na prisão. Jesus é bom, tal. Não. Ele vai estar do lado de pessoas que estavam ali para, se ele quisesse pensar, ou pelo menos tentar em fugir, com certeza ele ia morrer. Mas aí o anjo aparece e vai conduzir Pedro para fora dali. Então, de forma milagrosa, ele vai ser liberto daquela prisão. E nós vemos nessa libertação de Pedro também a constância da oração. Então, em vários momentos de dificuldades, as pessoas não fugiram de sua responsabilidade de oração. Em vários momentos de dificuldades em suas vidas, em vida de próximos, as pessoas oravam. Muitas vezes, a gente tenta resolver as coisas com o nosso próprio braço, com o nosso próprio entendimento. Mas o que vence batalha não é a gente, é o Senhor. E o que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos em oração. Muitas vezes, quando você não souber o que fazer, coloca uma coisa na sua cabeça. Só orar já é muita coisa. A gente vê que a palavra nos instrui a ser tardio em falar, tardio em irar-se.
Mas uma coisa não deve ser tardia em nossas vidas: a ação de orar. Um crente que não ora, ele está perdendo um contato primordial. Um contato com aquele que quer escutar sua voz. Ah, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Sim, irmão, ele sabe. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe que você ora por N coisas. Mas ele quer ouvir mais uma vez. Ah, mas está demorando muito, irmão. Ah, mas eu não aguento mais orar, já são tantos anos. Persevere em oração. Enquanto você tiver fôlego, louve e ore. Não há coisa melhor do que desfrutarmos dessas duas coisas. Coisas que nós poderíamos dizer que fomos criados para fazer. Estar com Ele em comunhão. Só basta nós olharmos para o Éden. Ainda continuando sobre isso, nós precisamos entender que nós não oramos buscando conquistas. Mas nós oramos porque devemos buscar nesse lugar um lugar de prazer. Eu não oro porque eu quero que Deus me dê algo. Eu oro porque eu quero falar com Ele. Eu não oro porque eu quero que Ele me abençoe. Eu oro porque eu já entendo que sou abençoado, né? Não, irmã Divânia? Continuando sobre isso, eu lembro de outro texto. Efésios 6, versículo 18. Ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, ela deve ser uma prática constante de nossas vidas. Ela não deve ser apenas uma verdade. Ela deve ser uma realidade. E já encaminhando para terminar, a igreja de Cristo, quando ela quer buscar a verdadeira unanimidade, ela se atenta à palavra. A igreja que busca verdadeiramente a unidade, a unanimidade, ela entende esse lugar de comunhão à mesa. Ela também entende o poder e a responsabilidade da oração. Eu quando estava escrevendo e tal, eu fiquei olhando assim para o computador, fiquei, mas Senhor, só 3 coisinhas pequenas. E me veio algo no meu coração, que é algo que eu sempre busco, eu sempre, todas as vezes que eu pego a minha palavra, a palavra do Senhor para ler, eu falo, Senhor, me dá as tuas palavras. Eu não quero colocar coisas da minha mente, coisas do meu entendimento. E aí ele falou, isso é o necessário. Enquanto homem, eu estava, tá tão pouco. Mas enquanto Deus, ele dizia, é o necessário. Nós precisamos entender qual é a sua vontade e não agir conforme as nossas. Acredito que essa é uma luta diária da gente. Fazer a vontade dele e não a nossa. Ainda hoje de tarde a gente conversou um bocado. Quem vê pensa que a gente também nem orou, né? Mas também a gente conversa um pouco. E eu falava sobre isso. Não é fácil, irmão, a vida com Jesus. Jesus, ele simplesmente nos convida a carregar uma cruz e negar a nós mesmos. Negar a nossa vontade. Isso, se você falar para qualquer pessoa, não é muito convidativo. Mas nós entendemos que quando nós negamos a nós mesmos e vivemos a sua vontade, isso nos traz felicidade, isso nos traz alegria. Porque quem está em Jesus tem vida verdadeira. Quem está em Jesus não é iludido pelas coisas do mundo. Quem persevera em conhecê-lo não é enganado pelo aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, nós precisamos entender também
e pensar que essa igreja que entende tudo isso, que é muita coisa para entender, ela passa a ter um só pensamento. Não é o pensamento de Lucas, não é o pensamento de Tirmeralda, não é o pensamento de Dene, nem de irmão Damião. Eles passam a ter um único pensamento. Eles passam a olhar por uma única visão. E eles também passam a caminhar por uma única direção. Para finalizar, eu queria falar sobre um único texto. E Dene e Vanessa podem vir já. Atos 4, 32, parte A. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Nós precisamos despertar. Nós precisamos sair desse lugar de comodismo que muitas vezes nos é fornecido e nós aceitamos. Nós precisamos ser aqueles que são zelosos pela sua presença. Nós precisamos ser aquele que vivemos por Ele. E eu acredito plenamente, irmãos, que nos últimos dias se levantará uma igreja que terá um único pensamento, uma igreja que terá um único coração, uma igreja que busca agradá-lo, que busca honrá-lo com suas ações, com suas palavras, com todo o seu ser. Mas cabe a nós, hoje, agora, não amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas cabe a nós decidirmos o que faremos daqui para frente. Uma coisa que eu ouvi de Tirmeraldo, desde pequenininho, e aqui Tirmeraldo não é tão, sabe, ainda está inteira, viu? Está inteiro, sinal que eu também não sou muito velho. Mas uma coisa que eu sempre ouvi Tirmeraldo fazendo e mudou minha vida quando eu comecei a fazer. Todas as vezes que eu coloco minha cabeça no travesseiro de noite, eu começo a pensar: o que foi que eu fiz certo? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu não fiz, que era para mim ter feito? Porque no outro dia, eu não vou simplesmente viver como se o vento estivesse levando as coisas aí, né? Eu tenho que buscar fazer as coisas certas. Eu tenho que corrigir as coisas erradas. O que muitas vezes nos falta, irmão, é muitas vezes a gente sair desse lugar de tipo, se conformar, sabe? Eu errei mesmo, né? Precisa nem desculpa, nem de nada, não. Deus abençoe lá, deixa lá. Não, irmão, muitas vezes nós vamos precisar nos humilharmos mesmo. Muitas vezes você vai ser a pessoa certa, mas você vai precisar pedir perdão. Eu já passei por isso. Muitas vezes você vai ser a pessoa que vai precisar ficar calada, quando na verdade você está pocando para dizer um bocado de coisa. Jesus, ele nos ensina a viver dessa maneira. E a pergunta que eu sempre me faço: será que eu estou disponível e será que eu quero viver dessa forma? Todas as vezes eu digo que sim, mas que realmente nós venhamos estarmos dispostos e disponíveis para aprender da sua palavra, para buscar ter tempo com Ele e com os nossos irmãos. Não só basta a gente, beleza, Jesus, tal, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que passa na vida do irmãozinho. E onde é que fica, irmão, amar o próximo? Onde é que fica amar o seu irmão aí nessa parte? Muitas vezes nós temos diversas atividades, mas como hoje de tarde a gente riu muito, a gente não sabe nem a idade um do outro. A gente não sabe nem que série o nosso colega, amigo, está fazendo na escola. Então, vamos atentarmos para as coisas que geram vida. Vamos atentarmos à sua palavra, a essa mesa de comunhão. E o mais importante, as orações. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos moldando e nos aperfeiçoando para que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Que nós venhamos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, agradar a Ele. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.